libertador do Egito. E essas lições que eu vou trazer para a igreja hoje, eu falei no chá de bebê da minha filha Maria. Ela está grávida e o bebezinho Raul nasce agora em agosto. Mas essa lição de Joquebede, ela serve para todas as mães. As que são mães há mais tempo, há menos tempo, as que são avós, as tias, as primas e até os pais também. Então essa é uma lição que cabe a todos que temos a responsabilidade de termos os pequeninos para cuidar. E ela está em Êxodo 2, de 1 a 3. Eu convido os irmãos para ficarem em pé para a leitura da palavra. Êxodo 2, de 1 a 3. Amém? Amém. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Amém. Podem sentar. Bom, essa história, ela é uma história muito conhecida. Eu tenho certeza que as crianças já conhecem. E mesmo quem não está na igreja ou que não conhece a Bíblia, já ouviu essa história e já passou para os seus filhos. Porque ela é uma história muito bonita, ela é uma história assim, surreal até, né? É uma história ousada e as pessoas já conhecem bastante. Ela é a história do povo hebreu. O povo hebreu, ele veio para o Egito à procura de alimento nos tempos de José. E eles vieram e foram ficando. No início eles eram conhecidos, eles eram respeitados, eles eram bem tratados, mas os reis foram mudando. Os faraós foram mudando, tinham pensamentos diferentes, não conheciam a história do nosso povo, não sabiam quem eram os hebreus, e esse povo acabou sendo escravizado. Esse povo prestava serviço escravo, não tinham direito a quase nada, né, no Egito naquela época. Só que quanto mais o povo era oprimido, mais o povo se multiplicava e mais o povo se fortalecia. E esse fortalecimento e essa população numerosa acabou incomodando o faraó, porque naquela época as coisas não eram compradas, não eram trocadas, as coisas eram tomadas e eram tomadas pela força. E o grande número de hebreus incomodava o faraó porque eles poderiam suscitar uma rebelião e acabar tomando o poder. Então, o faraó, para prevenir essa condição, ele teve uma ideia. Ele elaborou um plano. Chamou as parteiras, Sifá e Puá, e ordenou que essas parteiras, quando elas fossem chamadas para fazer um parto, elas matassem os bebês. Matassem somente os bebês meninos, né? Porque era a força masculina que era importante naquela época. Nós mulheres acho que não tínhamos muita importância, né? Mas os homens, eles poderiam brigar na guerra, eles poderiam conquistar cidades, então que o número diminuísse era bom para o faraó. Mas as parteiras não obedeceram. Elas não obedeceram porque elas eram mães. E quando a gente se torna mãe um pouco de todo mundo também. Por isso que a gente dá conselho, por isso que a gente se incomoda, né? Por isso que a gente quer participar da criação dos pequenos. E elas não obedeceram e foram chamadas pelo faraó. E elas explicaram que as hebreias eram mulheres muito fortes. E quando elas eram chamadas para realizar, né? Quando elas entravam no trabalho de parto, elas eram chamadas, chegavam lá, os bebês já haviam nascido. As hebreias já estavam com os bebês no colo até amamentando. Elas não podiam fazer nada, não poderiam tirar dos braços da mãe. Então o faraó
teve um plano B. Já que elas não puderam me ajudar, então ele encaminhou os soldados para que invadissem as casas, retirassem os bebês meninos do colo de suas mães recém-nascidos e os jogassem no Nilo. O pastor me deu uma informação que foram mais de 2.000 bebês arrancados de suas mães e jogados no Nilo para que os crocodilos o comessem. E nesse contexto de guerra, de terror, Joquebede estava grávida. E eu nem imagino a angústia dela em não saber o sexo do bebê. Hoje a gente tem essa condição, naquela época não. Então ela não sabia o sexo. E nem imagino o desespero quando ela viu que deu à luz a um menino. E nesse desespero, nessa situação sem solução aparentemente, na iminência de ver o filho dela jogado aos crocodilos, ela nos ensina muitas lições. E uma delas, e eu acho a maior delas, é a fé. Ela acreditou em Deus e ela não se entregou ao problema. Eu penso que ela poderia pensar, é vontade dele que não aconteça, do meu filho viver, mas ela não acreditou que essas coisas poderiam acontecer com ela e ela não entregou o seu bebê. Ela precisou de fé para colocar em prática um plano tão ousado, e essa fé, ela lhe deu coragem para que ela se mantivesse firme e levasse o seu plano adiante, porque a coragem, gente, é uma força espiritual. Nós temos coragem quando nós entregamos nossa vida a Deus, e esse entregar a vida a Deus é um ato de fé. Ela também foi criativa. Ela imaginou, ela inventou uma coisa nunca antes feita. Jamais alguém pensou em fazer isso. Eu penso que o rio estava cheio de crocodilos, o rio era muito perigoso, não era certo que alguém pudesse pegar esse bebê, mas ela foi muito ousada, muito corajosa, teve muita fé e ela foi muito criativa. E dizem hoje, a Luísa pode me contar, que a criatividade não é um dom, ela é desenvolvida. E ela é desenvolvida quando a gente se presta a fazer as coisas com muito empenho. E a criatividade acontece quanto mais a gente é apertado. Quanto mais dificuldades eu tenho, mais eu consigo ser criativo. Quanto menos recursos eu disponho para fazer algo e eu quero muito fazer aquilo, a minha criatividade ela se torna muito aparente e ela é um exercício. E Joquebede não tinha quase nada, ela não tinha recurso nenhum, então ela usou da sua criatividade para salvar o seu filho. E a criatividade também ela é vista hoje como mais importante até do que inteligência, porque ela consegue ver coisas onde uma pessoa inteligente que tem os pés no chão não consegue ver. Joquebede foi essa mulher criativa. Ela era criativa porque ela lidou com um problema, foi contra a realidade, foi contra os fatos que se apresentavam. Ela debruçou sobre o campo da imaginação e elaborou um plano para salvar seus filhos. E nós temos planos para os nossos filhos, para os nossos netos, A gente quer que faça isso, que faça aquilo, que estude. Desde pequenininho a gente já começa a encaminhá-lo para uma escola, para o ensino de alguma outra língua, de música. Mas como Joquebede, o maior plano dela era salvar a vida de Moisés. E o nosso plano maior deve ser esse também, que é o de salvar os nossos filhos. E salvar os nossos filhos é criá-los na presença do Senhor. A escola vale, a música vale, tudo vale, mas a presença do Senhor tem um poder maior. Mas eu quero falar, além da fé, além da coragem, da ousadia, eu quero falar sobre duas lições que ela nos deixa nessa passagem. A primeira lição é que Joquebede escondeu o bebê.
Quem já teve um bebê sabe que é uma missão quase impossível esconder um bebê. Os bebês choram, os bebês fazem barulho, os bebês são incontroláveis, né? Eles não dormem, pelo menos a minha filha nunca dormiu, nem de manhã nem à noite, era muito difícil, né? Os vizinhos sabiam que tinha um bebê em casa. A nossa casa muda para receber esse bebê, os móveis se colocam em outro lugar, né? Às vezes a gente muda até de casa, as roupas no varal são roupas diferentes, então tudo denuncia que um bebê existe naquela casa, mas ainda assim Joquebede o escondeu por 3 meses. Hoje nós não temos um faraó correndo atrás dos nossos meninos, mas nós temos perigos tão grandes quanto, e nós precisamos estar atentos. E os nossos filhos precisam ser escondidos desses perigos, assim como Joquebede escondeu Moisés. E nós só podemos escondê-los através da oração, não há outra forma. Todos os dias nós nos colocarmos na presença de Deus e deixá-los em suas mãos, porque afinal eles são, antes de serem nossos filhos, são filhos deles. É a nossa tarefa de mãe, de vó, de tia, né, de pessoas que têm uma vida para cuidar. Esconder significa cobrir, manter oculto, longe dos olhos. Mas na Bíblia, esconder significa separar do pecado. E é isso que nós temos que fazer. Então, nesse primeiro conselho, quando Joquebede esconde o seu menino, ela nos diz: mantenha sua criança escondida. Escondida do mal, escondida do faraó, escondida dos perigos do mundo, através da oração. A oração é poderosa e a oração de mãe é mais ainda. Na segunda lição, ela nos fala sobre a construção do cesto. Então, quando Joquebede não conseguiu mais esconder Moisés dos soldados, né, e acredite, vai ter uma hora que nós não vamos conseguir esconder os nossos meninos. Eles vão ter que ir para o mundo. E Joquebede, nesse momento, precisou deixá-lo para o mundo. Ela fez um cesto com junco e revestiu de piche. O junco é uma planta flexível, usada para fazer cestos, usada para fazer barcos. E esse junco crescia ao lado da casa dela, na beira do Nilo. Ela usou também piche. Piche é um impermeabilizante colhido na forma de lodo e tem também ao lado da casa dela, perto do rio Nilo. Vejam que ela usou para proteger o seu filho, nada que custasse caro, nada que ela precisasse andar léguas para conseguir, nada que fosse distante dela, nada difícil. Tudo que ela usou para proteger Moisés foi sem custo. E com esse cestinho, sem custo, com a sua criatividade, com a sua fé, ela salvou Moisés e ele chegou até a princesa, que a gente já conhece toda a história. Um dia, como eu falei há pouco, nossos meninos vão sair de casa e perto de nossos olhos, porque a gente tem a ilusão de que se eu tô vendo, tá tudo certo. Se ele tá ali brincando, tá tudo bem. E um dia eles vão sair. E hoje eles ficam longe dos nossos olhos cada vez mais cedo. Né? As escolas, elas recebem bebezinhos com poucos meses. Quem trabalha em creche aqui sabe. Os bebês vão ainda sendo amamentados. A mãe vai amamentar, ou tira o leite, deixa para a escola, né? E eles ficam grande parte do dia lá. E eles devem estar protegidos. E nós podemos fazer essa proteção com coisas que não são caras, com coisas que não são difíceis e que estão acessíveis às nossas mãos. Eles devem ficar protegidos da maldade do mundo e dos homens. Que essa maldade não consiga tocá-los. Assim como Moisés estava dentro do cesto, num rio perigosíssimo, e nada tocou dentro do cesto. O cesto estava impermeabilizado, né, pelo betume e pelo peixe. Esse impermeabilizante deve ser, além das nossas orações, os nossos bons exemplos.
Tudo aquilo que nós pudermos construir na cabecinha dos nossos filhos, as memórias, as lembranças, vamos protegê-los no mundo. Mesmo que eles estejam em meio à maldade, em meio às coisas ruins, como Moisés nas águas do Nilo. Essa blindagem, esses bons exemplos, incluem muito as nossas palavras. E no último curso que eu fiz, o meu professor repetiu várias vezes que eu consegui decorar. Palavras são sementes. Sementes repetidas são sementes regadas. O professor Daniel sempre falava isso. E nós precisamos saber que, antes de tudo, nossos meninos são filhos de Deus e nós vamos ter que dar conta do que fizemos com a vida dele. Eles foram colocados em confiança nas nossas mãos. Então, os nossos exemplos e as nossas orações precisam ser muito fortes para protegê-los de todo mal. E nesse segundo conselho, no primeiro Joquebede nos diz para orar, e no segundo ela nos diz para darmos exemplos e palavras. E as águas do Nilo não penetraram no cesto, e o mundo não contaminará nossos filhos, se usarmos essas águas. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa entregar as nossas crianças em confiança para o Senhor.